Na América do Norte, existe uma região chamada de Grandes Planícies. Fica a oeste do rio Mississippi e ao leste das chamadas Montanhas Rochosas. Falamos aqui do interior dos Estados Unidos. Imagine grandes extensões de terra sem grandes elevações, cobertas por gramíneas, onde o campo de visão é quase sempre amplo. É nesse ambiente que, muito antes da invenção desse país chamado Estados Unidos, circulou e viveu e circula e vive até os dias de hoje o povo Lakota. Bem-vindos ao Babel. Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. A cada episódio, uma nova língua desse vasto mundo. Meu nome é Bruno Guide e hoje a gente vai falar sobre Lakota. E claro, né, eu tô falando a gente porque a gente tem um convidado aqui hoje. Então queria que vocês conhecessem o Roger. Se apresenta aí, Roger. Olá, tudo bom? Meu nome é Roger. Eu sou professor, pesquisador de línguas. Atualmente eu trabalho com ensino de língua iorubá, voltado para o povo de Axé. E durante o mestrado eu tive a oportunidade, o privilégio de poder estudar a língua Lakota e pesquisar um pouco sobre a cultura e questões linguísticas que me interessam muito. Da hora demais. Então a gente tem um convidado especialista aí hoje. Bom, e sem mais delongas, vamos para nossa conversa, porque acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre o Lakota. É, é isso aí. Boa. Então, bora lá. Vamos falar da língua. Então, Roger, onde que é falado o Lakota? O Lakota ele é falado nos Estados Unidos, principalmente, nos estados de Dakota do Norte e Dakota do Sul, e em algumas regiões no Canadá, que faz ali a fronteira por questões históricas. Eles acabaram se espalhando em determinado momento. A língua Lakota, aliás, essa é uma questão Eu já ia te importante perguntar já. isso. O nome da língua. É Existe Dakota, existe Lakota, existe uma série como qualquer outra língua, né? Existem seus dialetos, suas variações, e isso é uma coisa que acontece não só com Dakota barra Lakota, mas com várias outras línguas da América do Norte, imagino que do mundo também, que é o próprio estatuto, do que é língua, qual que é a língua, qual que é a divisão, o que torna tipo um contínuo, né, dialetos de uma mesma língua ou línguas diferentes. Uhum. Então, quando geralmente se fala em Lakota, se fala do povo Lakota, que não é Dakota. Existe os Dakota, existem os Lakota, claramente eles são aparentados, né, assim, historicamente, e existem muitas pessoas que consideram como um contínuo, embora politicamente eles sejam separados, mas a língua é praticamente igual. Então, basicamente, assim, claro, existe diferença no vocabulário, mas fonologicamente, há várias palavras em que o Lakota usa L, o Dakota usa D. Ah, tá. Então, isso dá essa. Por causa do nome do estado e tal, geralmente as pessoas associam com Dakota. Quando fala Lakota, as pessoas às vezes saem, hã? E, inclusive, alguns livros antigos sobre Lakota têm no título Dakota. Ah, olha só. Então, tipo, isso é uma discussão. Porque, assim, existem as evidências linguísticas que vão falar, talvez tendam, né, a falar, não, é a mesma língua, porque é muito pouco, é inteligível na Hum. maior parte dos casos. Tipo, tem muito pouca variação, assim, nesse aspecto. É claro, tem várias questões locais, mas, tipo, dá para ver que estruturalmente é a mesma língua. Agora, por questões políticas, né, de identidade, frequentemente eles consideram como línguas diferentes, e isso também acontece com vários outros povos, inclusive da mesma família linguística. Tá. Olha só.
Muito Uhum, interessante. E, assim, eu tava olhando, né? O Ethnologue bota aqui que tem mais ou menos uns 2.100 falantes de Lakota, né? E aí enfim, baseado aí num censo que já tem mais de quase 30 anos, mas são as informações que a gente tem aparentemente, né? Mas uhum. então já deu para ter uma noção assim que está muito ligada a diversas outras línguas ali da região. E qual que é a família, assim, qual que é a organização em família, tronco linguístico? A família da língua da Lakota Dakota, eu acho que o nome oficial é Siouan, alguma Tá. coisa assim, mas é aquela que se escreve Sioux. Então eu Aham. acho que dificilmente alguém vai olhar Sioux e ler Sioux. Aham. É, e é um grupo pequeno, né, uma família pequena de línguas, com algumas línguas talvez com nomes mais conhecidos de povos, né, por questões históricas e tal, mas não é uma família com muitas línguas. Tá. Mas algumas delas dá para ver claramente a ligação com o Lakota. O Lakota é a mais conhecida delas e provavelmente também é que tem maior número de falantes nativos atualmente. Mas algumas das línguas que fazem parte dessa família, a língua Ponca, Omaha, Kansa, Tá. é, existe uma outra língua que é derivada do Lakota, que se chama Nakota, Ah, da- é, e uma língua também chamada Winnebago. tá. Essa daqui eu não conheço muito. Enfim, tem algumas outras línguas, Hidatsa, mas são todas línguas bem pequenas, assim. Todas elas sofrem de problemas semelhantes, né, em relação à manutenção da língua ou fatores históricos Uhum. e tal. E todas elas também, em algum momento, têm ou tiveram processos de revitalização. Acho que de todos eles, o Lakota é o que está mais avançado Tá. nesse aspecto. Então, ah, acaba sendo, para quem quer estudar, a única opção, sabe? A viável, realmente viável de se entrar em contato, porque o resto tem realmente muito pouco material. Boa. Interessante. Eu já reparei também, o Winnebago também é um nome de carro, hein? A gente tava falando antes da Também é nome de gravação carro. começar. Uhum. Eu tava tipo, tem alguma coisa que chama Winnebago. Winnebago, Dakota também tem a marca de sapato, não é? Mas É, talvez seja por causa do estado, mas. justo, justo. É, e aí uma última coisa, assim, dessa parte mais factual que a gente faz, o Lakota é uma língua oficial em algum território? Ela é considerada como a língua oficial dos povos Lakota, das reservas, né, Lakotas. Ah, tá, tá. Eles têm as nações indígenas nos Estados Unidos em geral, elas têm um certo estatuto assim interno, eles têm uma certa liberdade. Então, geralmente inglês e as línguas locais frequentemente são consideradas. Ah, legal. Interessante. É, acho que das reservas ah, Lakota, no caso, as mais conhecidas têm a Pine Ridge, Rosebud, Standing Rock e Cheyenne River. E Cheyenne também é nome de carro, que é o Cheyenne. É verdade, pode crer. É isso, tá, muito bom. Boa. Bom, então, Roger, agora que a gente já sabe um pouquinho mais, né, estamos mais localizados geograficamente, sabemos algumas coisas aí sobre a língua, vamos falar um pouco sobre essa história, né? Tem, assim, a gente consegue determinar mais ou menos a história do povo Dakota ali, de onde veio, quando chegou, como que foi esse contato aí com a empresa colonial, né? Eu sei de alguns episódios, assim, mas aí acho que você pode começar, depois eu falo do que eu lembro. Os Lakotas, em geral, Lakota, Dakota, eles tiveram um papel extremamente relevante na história, né, história bélica até dos Estados Unidos, essas relações de resistência dos povos indígenas. Então, quando se fala em história
dos Estados Unidos, assim, não dá muito para fugir. Existem alguns povos, né, que são muito representativos por causa da resistência que eles ofereceram. E o Uhum. Lakota, os Dakotas foram. Eu vou ficar alternando Lakota Dakota, tá? Mas isso porque eles tiveram papéis muito atuantes, né? A mesma coisa com os Apaches, por exemplo, né? Os Apaches Aham, são muito conhecidos por causa disso, os Lakotas também, os Moicanos também. aham, Então, tem várias evidências, tem vários relatos históricos. A maior derrota, isso acho que sempre um fato muito válido para se trazer. A maior derrota que o governo branco, né, na época dos Estados Unidos, sofreu para um povo indígena foi vindo dos Dakotas, porque eles são conhecidos por serem um povo guerreiro. aham. Ele, é, uma coisa interessante que aconteceu nos Estados Unidos é que os europeus eles trouxeram, né, o cavalo para a América. Tá. E o cavalo difundiu o uso do cavalo enquanto montaria, enquanto difundiu assim muito rápido. Difundiu Aham. tão rápido, difundiu mais rápido do que os europeus. Ah, olha só. Então, quando os brancos chegaram na porção, os Lakotas eles ocupam o meio do continente ali mais ou menos, né? Aquela região, não é? Eles não estão muito na borda. Então, o contato deles com dos brancos, né, com os Dakotas não foi imediato, né? Tipo, cheguei na América e encontrei os Dakotas. Não, Aham. teve muita guerra até chegar ali. E quando ele chegou ali, os cavalos já estavam ali, tipo, e os Dakotas já estavam perfeitamente habituados e se tornaram assim cavaleiros excelentes. Tá, olha E só. sem usar a montaria, tipo, sem qualquer tipo de apetrecho, sabe, que geralmente se usa quem monta cavalo, eles tiveram, assim, uma inserção total na cultura. Tá. Inclusive, a o termo, o termo que se usa para cavalo em Lakota, eles chamam de Shunka Wakran, Shunka quer dizer cachorro, e Wakran quer dizer, tipo, forte, poderoso. Então, é tipo Olha um só. cachorro poderoso. Esse termo talvez seja mais ou menos conhecido para quem já procurou, né, coisas históricas do Lakota por causa de alguns filmes da. Existe um filme chamado. Como é que chama? Acho que é Um Homem Chamado Cavalo. É um Tá. filme antigo, acho que da década de 70. Esse filme de Velho Oeste. E Aham. ele foi considerado como, tipo, o primeiro filme dos Estados Unidos, né, sei lá, de Hollywood, em que eles quiseram, de fato, fazer uma pesquisa sobre o povo Olha só. e ter um certo embasamento, porque até então, tipo, tudo que era filme de indígena, o indígena era aquela coisa idiota, né? Aham. Feito por atores brancos, que era, sabe, Claro. o blackface total, assim, só que Aham. o Indian face, sei lá, o red face. Aham. E então eles meio que fizeram essa pesquisa e tal. E esse filme foi muito aclamado na época, falou, nossa, que filme original, que não sei o quê. E quando, obviamente, quando os povos indígenas, principalmente os Dakotas, né, Lakotas, que eram os alvos ali, quando eles viram esse filme, ele falou, gente, eu nunca vi uma coisa tão branca em toda a minha vida. Olha só. Tipo, que percepção errada da cultura, da história e é basicamente aquela história de sempre, sabe? Tipo, tem o povo indígena e aí ele captura a pessoa branca e aí a pessoa branca ganha confiança, e aí daqui a pouco ele vira mais índio do que todos os índios, e ele salva o dia, e ainda bem que tinha pessoa branca para chegar ali e salvar, porque os Dakotas nunca teriam conseguido fazer isso sem a Ah, ajuda dele. Ou seja, é tá. a mesma história do filme do Avatar, sabe? Dos carinhas do. Total, Exatamente a total. mesma coisa. De tempos em tempos, esse filme vem à tona. Ele volta, né? A mesma história vem à tona. A diferença é o fetiche se é o fetiche da pena, do cocar, ou é o Aham. fetiche de falar ali com as árvores. Mas é Total. tipo, Último Samurai também é mais ou menos a mesma coisa. Pode crer, pode crer. O White Savior, né? É um fetiche estabilizado já na. Pode crer. Mas enfim, eu já esqueci já o que a gente estava falando, me empolguei aqui Não, no não, áudio. mas é que eu acho que é isso, né? Tem uma. A gente tem muito acesso à cultura americana, né? Claro, por causa do imperialismo cultural aí, mas Uhum. e essa representação estereotípica dos indígenas, dos povos originários lá nos Estados Unidos, tem bastantes elementos, né? Dos Dakota, né? Tem É, muito. Aham. então acho que a gente É, acaba já tendo entrado em contato, tendo visto muitas coisas que são Lakota, Dakota, sem uhum. nem saber, né? Porque tá representado
nessa figura. Tem até figuras Na... históricas, assim, esses nomes, é, por exemplo, algumas figuras históricas importantes, todos eles lideranças, Uhum. que participaram da guerra e geralmente são temas até de filme, de história, por exemplo, aí vem os nomes. Touro Sentado, Cavalo Doido, Nuvem Vermelha, Alce Negro, que Aham. foi um sacerdote importante. Então, tipo, todos esses nomes são nomes que alguém já ouviu. A imagem que a gente tem de nome indígena é alguma coisa assim, né? E esses são nomes comuns e são todos lacotas, Olha só. especificamente. Então, eles fizeram, assim, sua passagem histórica. Existe um livro, esse não é Lakota, é Dakota, mas que é extremamente legal, eu tô com ele aqui em mãos. É uma coletânea, esse aqui. Tá. É Nossa. uma coletânea de cartas escritas em língua Dakota Tá. por prisioneiros de guerra Minha nossa. dos brancos. Então, assim, é uma série de cartas. Existia uma pessoa lá que sabia escrever, mais ou menos, ou era um padre agora. Não, acho que era alguém que trabalhava lá, que sabia escrever a língua, porque tinha trabalhado como missionário, alguma coisa assim. Tá. E ele escrevendo cartas às pessoas que estavam presas, né, os prisioneiros de guerra dessa época, para as famílias. E aí existe esse trabalho, essa etnografia maravilhosa. Embora a ortografia em si esteja muito desatualizada, é um pouco difícil de ler, mas Aham. é possível, não é? Dá para ver aqui que é Lakota, mas tem tipo texto em Dakota, com glossa, com tradução e a Nossa. tradução da carta do sentido. Então, isso daqui, enquanto material de estudo, é muito bom. E assim, Maravilhoso. em relação ao conteúdo das cartas, é muito triste, assim, tipo, isso é um documento histórico importantíssimo. Eu vou deixar a referência no nosso post ali quando a gente for colocar. Mas E achei, tem nossa. várias coisas importantes, assim, em relação à história da guerra, mas também em relação à história do povo, né? A forma como o povo incorporou, por exemplo, o cavalo na cultura e os Lakotas, eles eram nômades. Aham. É, eles são conhecidos por ser nômades, né? A mudança deles de localidade é muito vinculada, por exemplo, à caça do búfalo. Então, o Aham. declínio da quantidade, né, da população de búfalo afetou a cultura, né, a economia, a Lakota profundamente, Aham. por causa do comércio do couro, não é? Porque esses povos, em geral, não só os Lakotas, isso se aplica a outros povos também, quando eles caçavam búfalo, eles não caçavam búfalo por causa do couro. Eles caçavam búfalo por causa de tudo. Eles comiam tudo, eles consumiam os ossos, consumiam o couro. Aham. Então isso era algo, tipo, eles eram extremamente vinculados ao búfalo. Então isso jogou eles numa situação extremamente precária. Tá. Tá. E é isso, né? A gente. Acho que essa presença também, né? O lance que você até já trouxe do Velho Oeste, né? Que é essa expansão para o leste que as 13 colônias, né? Os Estados Unidos, ele é primeiro constituído ali como as colônias na costa leste, né? Uhum, E aí elas fazem expansão pro oeste, né? E aí sim. que entram, né? Tem esses conflitos, aí tem aquelas imagens daquelas carroças, né? Então, todas as coisas que estão É, muito no nosso imaginário, porque a gente é muito exposto à história americana, né? uhum, Mas a coisa daquelas carroças que estão indo para expansão pro oeste, o Velho Oeste mesmo, né? Que é todo esse período aí de expansão, as cidades começando as cidades brancas, né, começando a surgir uhum. ali, então, entrando em conflito, a figura dos indígenas como os inimigos dessa expansão. É, Com o inimigo de tudo, né? Inimigo da tecnologia, o inimigo isso, da expansão, da humanidade, em é, progresso. tem até uma questão, isso eu acho que é um problema talvez até um pouco maior no Brasil, nos povos indígenas do Brasil, na visão, né, que o brasileiro em geral tem. Eu acho que tenha mudado um pouco. Eu acho que em geral nos Estados Unidos e no Canadá, em vários pontos, por eles já estarem muito urbanizados, Uhum, né, não tem reserva igual tem, sei lá, os Yanomami aqui, sabe, tipo esse tipo de coisa. Eles estão extremamente urbanizados lá. Eles ainda têm alguns outros tipos de acesso, tá. sabe? Embora, claro, eles sofrem
preconceito e violência o tempo todo, e rapto de criança é uma coisa muito comum. Meu Deus. Mas, por exemplo, uma coisa que tem, esse acho que é um problema específico do Brasil, assim, não é específico daqui, mas muito comum aqui no Brasil, é quando a gente vai falar de povos indígenas, em geral, primeiro, o índio, né? Aquilo é uma Aham. coisa só, igual tipo a África é um país, lida com. Isso. E o índio, a cultura indígena, né? Uhum. É, e dependendo com quem a gente for falar sobre esse assunto, a gente tem que lembrar de que a gente está falando de gente. Sim, Porque existem pessoas, assim, pessoas menos instruídas ou simplesmente pessoas extremamente racistas que acham que é tipo bicho. sim, E total. existe. Então, é coisa meio chocante, assim, sabe? Quando é, a gente lida com esse tipo de pessoa. Então, os Lakotas também, assim, essas discussões todas já passaram por lá e passaram, né, pela América. Todo lugar que tem gente não branca passa por essa discussão em algum momento. E eles também lutaram muito, assim. Uma coisa interessante dos povos indígenas em geral é que, por questão de saúde, de existência, né, essa politização é extremamente presente. Eles são extremamente conscientes da Uhum. situação deles. Eles não estão perdidos, assim. Mesmo no Brasil. Muita gente não tem. As pessoas acham, tipo, não vou nem falar indígena, porque para a maior parte das pessoas é índio, tipo, aquela coisa. Sim, As pessoas acham que é um grupo de pessoas que vive brigando e mora na floresta e não sabe o que está fazendo, sim, sabe? E não, é uma rede, existe contato, existe tudo, né? Existem culturas complexas, existem religiões, não é a religião indígena. claro. É, Não, e Então uma isso diversidade imensa, né? Assim, não imensa. dá para generalizar. Aham. E existe uma generalização que se faz, uma imagem, que é assim. Uma figura que as pessoas têm em mente quando se fala de povos indígenas da América do Norte, em geral, são aqueles totens de madeira Aham. esculpido, com pássaro, todo coloridinho. Não sei, você sabe Sei. de onde que é aquilo? Não. Então, quando se fala, tipo, América do Norte, por exemplo, mesmo Lakota, Aham. eu até fui dar uma procurada, eu gosto muito de Lego. E Tá. tinha uma época ali pelos anos 2000, a final da década de 90, talvez, que tinha uma série de Legos que era sobre indígenas. E, Ah, assim, claramente representava a cultura Lakota Dakota, porque esse é o imaginário. Aquele imaginário que a gente tem com aquele cocar de pena e mocassim e as cabanas, né? aham. É muito dessa região das planícies, do povo Lakota. Por que aquelas cabanas? Porque eles são nômades. Tá. Aquelas cabanas, é, em uma hora, eles montam e desmontam aquilo. Claro. E uma série de estacas, né? E o couro, aquele é feito de couro, de búfalo, claramente. E eles fazem aquilo porque é fácil de mover. Eles tinham poucos bens no geral. A própria cabana tem uma estrutura é, muito legal, assim, a forma como eles concebem a casa, sabe? A moradia. Sei. É tudo muito lógico ali dentro da cultura. E eles eram nômades. Então, onde que nessa cultura um totem daquele jeito vai fazer sentido? Total, total. Ou eles vão ficar carregando uma tora de madeira para lá e para cá atrás de búfalo. É, não. Não Total, faz o não faz menor nem sentido. sentido. Tipo, brinquedos, esses brinquedos que tinha antigamente, hoje em dia não é mais tão popular, mas, tipo, na época dos nossos pais, assim, tinha esses brinquedos de Forte Apache e tal, e tem lá o Totem, a cabaninha, os Dakotas, é, na, Pode crer. na, a série de Lego que eu falei também, já nos anos, acho que devia ser começo dos anos 2000, mesma coisa, tipo, a cabaninha e os totens. Aham, aham. E não faz Eu acho nenhum que, inclusive, sentido. talvez no desenho do Peter Pan, aquele da Disney, sabe? Se eu não me Sei. engano, tem totem ali. Bem Mas olha, possível. isso é só mais uma prova da generalização. Total, Dessa total. generalização. E os totens, a figura do totem, ela é do oeste, extremo oeste dos Estados Unidos, assim, tipo, Hum, beirando na outra costa, na costa oeste e lá pro Canadá já. Tipo, Estados tá. Unidos, tipo, aquela região ali. Aham. Essa galera aqui. Inclusive, o Frank Boas pesquisou tanto os Lakota, aliás, tem uma informação muito boa para passar sobre isso, tanto os Lakotas como esse povo. Então, Roger, aproveitando esses pontos que você trouxe, né, sobre essa generalização, e mesmo o contato dos povos indígenas nos Estados Unidos,
Eu acho que eu vou aproveitar para fazer um ponto, trazer um ponto, né? Que é que os Estados Unidos e o Brasil, eles têm coisas em comum, né? São dois países que são Uhum, construídos em cima das empresas coloniais europeias que chegaram e se desenvolveram sobre um território americano. E esses uhum, territórios, como a gente disse, né, eles eram ocupados por uma miríade de povos que têm culturas, línguas absolutamente diversas, né, como o caso que você trouxe por exemplo, não faz nenhum sentido você juntar totem com forte, com a tenda, né, enfim, são coisas que são completamente, enfim, diferentes. uhum, Mas a gente sabe que essas empresas coloniais, elas construíram destruindo esses povos, mas não só destruindo eles, mas também desumanizando, desvalorizando a cultura, desestruturando os saberes, as práticas, né? Então, as práticas religiosas, as práticas cotidianas, e a gente usa bastante, né, o conceito irmão do genocídio para juntar todas essas outras coisas que é o epistemicídio, né? uhum, Então, no entanto, né, assim, acho que é importante falar que tem uma diferença no que aconteceu nos Estados Unidos e no que aconteceu no Brasil em determinado momento, que e acho que o Lakota é um bom exemplo, e a figura do Franz Boas, que você acabou de trazer, é um exemplo, porque lá no começo do século XX, o campo da antropologia nos Estados Unidos passou por uma mudança de paradigma, né? Que antes você tinha aquela antropologia de gabinete, né? Que consistia em, sei lá, exploradores, aventureiros irem coletar as coisas ou matar as pessoas e pegar, né, é, as uhum. vestimentas e levarem para as universidades onde o antropólogo ficava lá e classificava, né? Ele tinha uma função ali de olhar aquilo e tentar inferir a cultura a partir dessas coletas, né? Não tinha uma. Sim. Às vezes até para o que eles queriam, não era nem conhecer a cultura nem nada, eles queriam provas para justificar o que eles, Total, total, a intenção deles. total, perfeito. E aí, essa mudança, né, do começo do século XX, que está muito atrelada à figura do Franz Boas, né? É a mudança para uma antropologia de campo, né? Então, que Uhum, é uma antropologia de coleta de dados e participação do pesquisador ali na produção do conhecimento. Então, ele não vai mais olhar de fora, através de coletas ou de coisas feitas de outras formas, mas está lá coletando os dados, dialogando, entendendo a cultura, olhando para a cultura como uma série de acontecimentos e tal. O Boas, né, em específico, eu queria só deixar um registro, porque eu gosto muito da figura dele. Ele eu foi um gosto grande muito. opositor do racismo científico, né? Então fez Uhum, uma sim. oposição super importante ali no começo do século XX. Ele cria o que é chamado de relativismo cultural, né? Assim, um dos expoentes disso, né? Uhum, É, que quebra essa ideia que é muito presente ainda hoje, que você mesmo trouxe, né? Que assim, de que existe cultura superior, uma cultura mais desenvolvida do que outra, né? E culturas não são assim. As coisas não funcionam assim. A gente não existe linearidade de evolução, não existem estágios lineares de evolução. uhum, As pessoas estão adequadas aos ambientes em que elas vivem, né? Então, uma cultura nômade que está em um ambiente que se organiza e estrutura em torno da caça da caça de búfalo, por exemplo, vai desenvolver todas as tecnologias e as técnicas para se especializar nisso, para né, ir desenvolvendo isso e tal. Então, não tem essa ideia, enfim, a gente precisa muito combater, né, ainda hoje, essa ideia de que existem essas culturas e tecnologias que estão mais avançadas, né? Não existe isso. uhum, E aí, só para dizer, né, ligando os pontos, então essa linha acadêmica que o Boas começa, e lá nos Estados Unidos, mas você também vai ter o Malinowski ali na Europa, é, ela vai gerar vários frutos ao longo do século XX, né? E, no caso, eu acho que quando você para de entender esse objeto de estudo da antropologia como um objeto, né, como um uma, objeto exatamente da gaiola. e você passa a integrar e a entender e conceber, né, como um ser humano, é, você vai ter iniciativas acadêmicas que são muito interessantes, muito importantes, e foram muito importantes também nos Estados Unidos para, por exemplo, a documentação de diversas línguas Uhum, indígenas, né? Então, isso. você volta lá isso já no começo do século XX, então você vai ter olhar acadêmico,
pessoas produzindo texto, conteúdo acadêmico e tal, registrando línguas, né, registrando práticas, isso daí é uma parada que não rolou no Brasil, né? Não É, rolou. É verdade, essa é uma diferença bem grande mesmo. Inclusive, se falando do Franz Boas, eu quase deixei escapar uma informação importantíssima, inclusive tem a ver com a minha pesquisa. O Franz Boas ele trabalhou em museu, né? E ele também deu aula em universidade. E uma das orientandas dele é uma mulher Lakota. olha só. E ela foi, tipo, a primeira mulher indígena a, a sabe, qualquer Aham. coisa. E ela usou não, sob a orientação dele, né? E a pesquisa dela, ela era nativa e tal. Ela escreveu esse texto daqui, que chama Dakota Text. Ah, E é uma legal. coletânea. Existem vários escritos dela, grande parte deles não foram ah, publicados, né, ainda, alguns são de difícil acesso. Mas esse daqui é basicamente coletânea de mitos e histórias dos Lakotas, coletado por ela, que era de dentro da cultura, com tradução também, palavra por palavra, e a tradução da história. Essa daqui foi a base da minha pesquisa do mestrado, foi esse livro daqui, porque esse foi o corpus, sabe? Tipo, de onde Nossa, que a maior demais. parte do que eu tirei para analisar foi daqui, embora tenha sido um aspecto gramatical, né? Mas esse Aham. foi é, ah, Qual que é o nome dela? chama ela Deloria, Tá, o legal. nome ocidental dela. O nome Lakota, eu não lembro agora, eu tenho que dar uma procurada. Tá, Mas ela é tá. conhecida como ela Deloria. Legal, bacana. A gente vai deixar também nos E comentários. esse livro é assim, e ele é interessante em tantos aspectos, tanto primeiro pelo fato de, por exemplo, ele não foi lá e coletou e transcreveu e traduziu. Tipo, tinha uma pessoa dali que fez. Aham. E ela viajou nos lugares e coletou histórias de vários lugares. E além de traduzir, ela ainda tem várias notas dela, até explicando o uso de determinada palavra ou variações, por exemplo, fulano conta essa história, mas eu conheci essa história assim, porque são povos de tradição oral também, então isso é uma coisa relevante. Ah, super. Então isso daqui assim para conhecer, né, a cultura e as histórias dos Lakotas, as narrações deles, esse é um livro, eu considero como uma das melhores obras, e sem falar que é um livro bom. As Ah, histórias são legais, tem histórias muito legais aqui. ai, que demais. Tem histórias muito boas. E em relação a aspectos culturais, por exemplo, acho que a gente falou um tanto de questões de política e de história de guerra, né? Aham. É, mas os Lakotas, eles têm vários outros aspectos também na cultura deles, né? Para além disso. E um dos que eu considero mais interessantes, enquanto estudante de letras, né? É, os povos indígenas em geral têm um apreço muito grande por piadas, por histórias de humor. Tá. Então, na época do mestrado, a gente acaba tendo que fazer levantamento de línguas paralelas, até para comparar, porque às vezes tem um estudo de determinado elemento gramatical nessa língua e não tem naquela. E aqui e ali surgem, tipo, coletâneas de piadas escritas em tal língua. Ai, que Isso é uma demais. coisa muito legal, assim. Eu tenho um livro que até transformaram em material didático para estudo de Navajo, que é uma coletânea de piadas em Navajo. Assim, deve ter alguma graça, culturalmente, tipo, porque eu não entendi o Tá, humor ali, mas são piadas, aparentemente são piadas. tá. Isso é uma coisa que varia muito, né, de cultura para cultura. Mas Claro. isso é uma curiosidade. Outra coisa, no caso dos Lakotas especificamente, é, uma divisão básica dos textos deles, das narrativas, eles diferem muito as narrativas mitológicas, de coisas que aconteceram há muito tempo, e de relatos. Relatos tipo, de ancestrais, assim, tipo, meu Tá, bisavô disse que contou tal história, que em tal guerra aconteceu tal coisa, ou em tal dia aconteceu tal coisa. Então, tá. tipo, nos relatos míticos, vai contar histórias, tipo, os mitos mesmos, né? Tem algumas figuras mitológicas muito importantes,
para os Lakotas, ou mitos relacionados à criação, e essas histórias, esses mitos geralmente são aqueles que são mais difundidos, né? Então, qualquer povo, mesmo indo para povos diferentes, eles compartilham desses mitos. Tá. Agora, os relatos, eles são mais centrados em determinadas comunidades, então meio que cada comunidade tem seus relatos históricos. Ah, que demais. Então e assim, alguns desses relatos podem ter algum aspecto místico, Tá. e aí é vinculado com, enfim, questões religiosas, e outros relatos são coisas do cotidiano, de histórias que se ouvem, e que se levou, né? Então, por exemplo, nesse livro tem o relato de uma mulher que ela tinha ido colher lá os berries, Aham. e eles foram atacados por um urso, Tá. que é um animal perigosíssimo. Aham. E só que a hora que eles começaram a gritar, por algum motivo ela não tá prestando atenção. E ela foi atacada pelo urso. E aí, num lapso dela de coragem, de impulso, ela pegou uma faca. Ela tava com uma faca, né? Na hora que o urso se levantou, ela foi com a faca na barriga dele e matou o urso. Tá. E ela meio que teve ali seu momento, né? Catártico. E, e, e começou a gritar, assim, tipo, o ápice dela de coragem ali, da Aham. adrenalina no sangue, e ela recebeu um nome chamado Em Pé com a Faca. Em pé com a faca. Isso é uma coisa comum em alguns povos ali. Às vezes esses nomes, tipo Nuvem Vermelha, Cavalo Doido, é associado muitas vezes a determinado episódio na vida da pessoa. Tá, olha só. Ah, que interessante. Então, tipo, esse é um caso, né, é um exemplo desse nome. Assim, tem esse tipo de relato, Tá. sabe? É interessante ler isso e para quem se aventurar, né, estudar a língua, ler isso em Lakota é extremamente prazeroso, porque são histórias boas, são relatos legais, assim. Claro. Esse é um aspecto cultural que eu acho muito importante. Outro aspecto bem legal é em relação ao gênero Tá. para os Lakotas, né? Porque esse é um conhecimento que aqui e ali vem à tona, principalmente ali pela comunidade trans, talvez seja mais comum alguma referência sobre. Porque os Lakotas entram naqueles povos que reconhecem a existência do duas almas. Você já ouviu Tá. falar? Já ouvi, mas bora explicar É, aí. os Lakotas, eles têm a figura a figura do gênero, ela é mais associada ao papel social do que, às vezes, em relação à questão biológica. Tem a questão biológica, claro. Então, Aham. tipo, tem o papel do homem, o papel da mulher, isso é bem delimitado. Tá. Mas eles não têm tão forte, historicamente, né? Claro que depois vem o pensamento cristão e tal, né? Uma Claro. boa parte é muito chato ter que ficar falando de desgraça o tempo todo, né? Mas É, faz parte da história. faz. Agora, originalmente, eles têm existe uma certa fronteira obscura ali entre um aspecto e outro. Então, existem alguns casos em que, já desde criança, por exemplo, se um menino ele passa a demonstrar que ele é mais associado com a figura feminina, né, e com os papéis sociais femininos do que masculinos, ele ele é jogado por outro lado. E aí ele é considerado como um duas almas. O termo em Lakota para isso, se não me engano, é Winkte, que quer dizer literalmente que vai ser mulher, que será mulher. É, a- Culturalmente falando, não quer dizer que era tipo, não é uma coisa que a pessoa pode ficar mudando, mesmo porque eu acho que também isso não seria uma coisa comum, falar agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, mas é uma coisa que existia uma função social dentro daquilo. Os Lakotas não eram os únicos povos. Eu Aham. não sei, eu não acho, por exemplo, que talvez os usos que se façam dessas informações talvez sejam os mais apurados culturalmente, porque também não dá Tá. para colocar nenhuma cultura, né, por mais interessante, por mais bonita, por mais inclusiva que seja, também não dá para colocar nenhuma cultura no pedestal e achar que não tivesse problemas. Não, claro. É. Porque assim, quando a pessoa faz isso, ela vai tipo, ela vai sofrer ali sua desilusão cultural. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Porque a gente tende a idealizar. Total, mas Mas não deixa de ser exotização também, né?
Falar, né? Exatamente. E até, na verdade, uma forma da pessoa justificar aquilo que ela acha. Só que a gente acha Sim, coisas com a nossa mentalidade de agora que é altamente. Não sei se é altamente, mas, tipo, talvez um tanto mais liberal em vários sim, aspectos, né? sim. É, mas, por exemplo, essas pessoas, né, que tinham essa transição para outro lado, por que que elas são chamadas de duas almas? Porque elas são reconhecidas como tendo um pouco de cada lado. Essas pessoas, em geral, elas eram associadas a certos tipos de sacerdócio. Lakota, o sacerdócio dentro da religião deles, né? Não é tipo, tem, sei lá, a figura de um sacerdote. Existem especializações, existem vários tipos de sacerdotes, cada um com as suas funções. E existe uma função sacerdotal que é associado ao duas almas. Ao mesmo tempo em que eles são reconhecidos, tipo, a questão é, existe. Eles reconhecem que existe. Não vai melhorar se renegar, fala, não, você não é humano, você não é bom. Não, tinha um papel social para eles. Eles eram temidos em vários aspectos, e eles podiam casar e construir uma vida normal, mas em geral eles tinham uma vida um pouco mais isolada também. Eles não eram, Ah, eles ficavam meio que tipo à borda. Então eles são meio temidos, meio, tipo, tem um papel ali social, eles não eram execrados ou banalizados ou sofriam violências ali daquela comunidade. Mesmo porque os Lakotas, em geral, eles tinham embora eles fossem um povo guerreiro, assim, tipo, há uma competitividade muito grande interna, mas eles meio que tinham, meio, tipo, tinham uma política de bem-estar. Porque tá. eles tinham, existia essa consciência de que, tipo, o bem-estar social daquela comunidade, ele diminui a violência interna. Isso é coisa que muita gente aqui até hoje não sabe. Pois é. É, e meio que tem isso daí, né? Claro que, tipo, as pessoas também têm que fazer por merecer, né? Tem que colaborar com a comunidade. Mas esses duas almas, eles tinham papel litúrgico, por Hum, exemplo, em relação ao batismo de crianças. Existe um outro tipo de sacerdote lá que era a pessoa que ela tinha que fazer tudo da forma oposta. Então, ele é meio, tipo, visto como se fosse um bobo da corte, mas, na verdade, isso é um aspecto litúrgico dentro deles. Então, é aquela pessoa que, tipo, quando tiver nevando, ele tem que ficar pelado. Quando tá sim. calor, ele tem que tomar banho com água quente, sabe? Tipo, existem algumas coisas curiosas, assim, da religião, mas isso acho que já entra em outros aspectos. Mas existia essa certa aceitação, né? Ah, Essa inclusão social dos povos, isso acho que é muito relevante falar. Que mais? cara, eu acho que assim, tem um grande ponto, né, que acho que foi o que me atraiu a fazer umas matérias de antropologia na graduação, assim, que é Uhum, como estudar antropologia, estudar outras culturas, faz a gente desnaturalizar coisas que a gente tem muito como naturais, né? Então é isso, a uhum, gente acha que essa divisão de gênero é uma parada naturalizada, né? Que tá aí, não, é assim, foi feito assim, tem que ser assim. E não, né? Aí você olha para, pô, tem uma cultura aqui do lado, tem pessoas aqui do lado que olhavam, tinham um outro jeito de encarar, né? Aceitavam mais, tal. Enfim, e no fundo é muito bom para abrir a cabeça mesmo, né? Pra gente uhum. parar de encarar tudo como dado, né? Isso é muito legal. Eu sempre recomendo, tipo, mesmo que seja a Tupi aqui do Brasil, né, para quem tem acesso ao curso de Tupi, mas, tipo, eu acho muito interessante para a pessoa conhecer mesmo, estudar uma cultura completamente diferente. Total. Mas completamente diferente mesmo. Porque, assim, acho que a gente está chegando num ponto em que mesmo... É claro que japonês, chinês, essas línguas assim, são muito diferentes Aham. do que a gente espera, mas a gente já tem muita exposição. Agora, quando fala diferente, é diferente mesmo. É, tem um livro sobre língua Navajo. Esse foi, acho que um dos primeiros choques que eu tive desse aspecto, em que no prefácio do livro ele tem uma narrativa muito interessante assim pra gente, que ele pega e fala assim: a língua Navajo não é igual, por exemplo, quando um americano, um falante de inglês, vai estudar francês, espanhol, russo, alemão, essas línguas, eles não têm dificuldade, porque é tudo meio parecido. E aí, tipo, pra quem tá lendo, a gente fala, não, peraí. Aí ele pega e Total. fala assim, mas quando a pessoa vai estudar, por exemplo, uma língua como Navajo, não dá pra ele vir com essa mentalidade. E aí, depois que a pessoa começa a estudar essa língua, ela fala, realmente, o russo e o inglês tem muito mais semelhanças do que a gente espera. Então, por exemplo, sei lá, essas coisas simples de
a gente tem um verbo auxiliar conjugado no tempo indicativo, seguido por um verbo no infinitivo. Tipo, várias europeias têm essa mesma história. Quando a gente vai ver o japonês, se eu quiser usar, por exemplo, o verbo poder, né, Aham, o auxiliar do verbo poder, já não funciona assim, é outra regra. pode crer. Isso, o alemão, o russo, o português, o inglês, todos eles têm a mesma regra, de fato. Então Total. faz sentido esse discurso deles, né? Por mais que pra gente a gente fala russo, tipo, é muito diferente, russo, É. grego. Agora Não, pra eles, total. tipo, É tudo igual, né? é tudo Essas igual. línguas aí de. É porque, de fato, muitas línguas indígenas é outra forma de sistematizar, sabe? Claro, tem Sim. coisas em comum, sempre vai ter, mas é outra forma de estabelecer relações. Enfim, quando a gente vai falar a parte de gramática, tem coisas interessantes para falar sobre isso. Eu acho que antes da gente ir para a parte da gramática, eu só queria trazer mais um ponto que acho que pode ser legal da gente falar em termos de história, né? Que é falar um pouco desse estatuto, de como que o Lakota se organizou para a revitalização, né? Porque a gente, enfim, a gente traz o ponto, né, do epistemicídio, a gente traz um pouco esse ponto de como foi registrado dentro da academia, mas isso não é a revitalização, né? Isso daí é registro. E como Uhum. que foi, assim, se puder falar um pouquinho sobre isso? No caso dos Lakotas, vários povos indígenas têm esse esforço interno de manter vivo. Uhum. Eles têm as próprias concepções, né, às vezes de educação e tal. É, Algumas delas, assim, pensando do ponto de vista acadêmico, né, de pesquisa acadêmico, tem alguns com propostas interessantes, outros, assim, falam, não me parece ser uma coisa que funcione muito bem do ponto de vista prático, né, mas existe ali. E existe também alguns esforços às vezes, acadêmicos, né, parcerias, né, entre a academia e o povo indígena para manter a revitalização, e vai muito da abertura das pessoas para aquilo. O problema é que esse tipo de língua passa, isso também é muito comum, isso é muito comum nas línguas indígenas em geral, tanto da América como da África, por exemplo, é que durante muitas gerações, né, essas gerações dos pais e avós, isso até justifica o baixo número de falantes, aqueles que foram para as escolas, a instituição da escola não é uma instituição nativa, ela é uma instituição geralmente estrangeira, cristã. No caso da África, pode ser cristã, pode ser muçulmana também. E seja católica, seja evangélica. E muitas dessas escolas contribuíram para o epistemicídio. Muito. Porque, por exemplo, a mentalidade de que, por exemplo, a cultura e a religião local, né? A cultura, a religião e a língua estão intimamente ligados. E estudar, não dá para estudar nada dos Lakotas sem tocar aqui e ali em questões da ritualística, né? Da religião deles. Então, atacar a língua é uma forma de subjugar o povo, não é? E existe essa mentalidade que é uma mentalidade recorrente em muitas comunidades, tanto na América como na África, de que, por exemplo, esse povo ele nunca vai se desenvolver porque ele fala a língua nativa, ele não fala a língua do colonizador. Isso em Angola é um problema gravíssimo. As pessoas têm vergonha de dizer que a língua materna delas, por exemplo, é o quimbundo, muitas vezes, pessoas do interior. Então, Aham. eu conheço gente que tem essa postura. Fala, não, 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 eu só falo português. E aí, do Aham. nada, quando vai falar com a mãe, fala escondido, em quimbundo, sabe? Tipo, essa coisa Caramba. assim. E isso é uma questão política seríssima. Então, as escolas não incentivam, o governo não incentiva. Isso também passa, por exemplo, muitas escolas e comunidade religiosa, né? Tem um certo assistencialismo, né, em relação ao povo indígena, né? Porque eles já perderam o acesso isso historicamente, né? Hoje em dia já não Ah, vive mais disso, mas tipo, aos búfalos, foram jogados na fome, não tinham acesso a questões básicas, então eles vão ficar em situação de vulnerabilidade e depender de ajuda. E aí, o que claro. que muitas comunidades religiosas faziam, por exemplo? Chegavam e falavam, a gente te ajuda, mas você tem que falar inglês. Então, por exemplo, historicamente, casos de crianças que apanhavam porque falavam Lakota na escola, tinha que ser inglês. Isso tudo vai gerando esse trauma. E existe Claro. duas gerações que não falam a língua. Duas gerações sem falar a língua
condena, uma Sim, sentença de morte a língua, praticamente. E isso total. diminuiu muito. Por isso que esse número de falantes, né, que você citou no começo, 2000 e pouco, né, Isso. a gente já nem sabe se é realmente isso, mas a Aham. maior parte deles é muito velho. E pro caso dos Lakotas, como tem um desenvolvimento um pouco maior do processo de revitalização, existem crianças que estão sendo educadas na língua nativa, mas é um número muito pequeno. Para isso dar certo, falta muita coisa ainda. Então isso é uma coisa extremamente delicada e o Lakota, com todos os problemas, talvez ele ainda esteja nessa situação de privilégio por ter muita documentação. Agora outras línguas já não têm. Inclusive, na língua Kanza, ela é bem próxima estruturalmente do Lakota, né? Acabei entrando em contato até para ver metodologia de ensino e coisas assim. E algumas pesquisas para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse aproveitar para minha. Existiu também um projeto de revitalização extremamente interessante. Eles fizeram um dicionário muito legal. Eles criaram um método de ensino da língua que usasse textos nativos também, com mitos, com histórias, com tudo, muito bem feito, só que não teve adesão da população por conta dessa mentalidade, assim, de tipo, de Claro. vergonha, não, isso é coisa do passado. E isso mesmo, fugindo um pouco da parte do Lakota, né? Por exemplo, entre os povos iorubás que moram lá na Nigéria, né? O Yorubá não é uma língua que corre risco de extinção, tem, sei lá, 50 milhões de falantes. Mas essa mentalidade existe. Por Sim. exemplo, nas cidades grandes, de tipo, eu não vou educar meu filho na língua iorubá, eu vou educar em inglês, porque se ele tiver inglês, ele vai ter maiores chances de trabalho, de crescer, e a língua iorubá também é muito vinculada à questão da religiosidade lá. A grande parte da população hoje em dia é muçulmana ou evangélica, cristã Ah, em geral. Então, tipo, esse é um problema. Então, as gerações mais novas falam Yorubá, mas não têm o conhecimento que os antigos tinham, né? Quando eles só falavam Yorubá. E isso afeta tudo, isso afeta a parte tradicional, assim. A sorte dos Yorubás é que, assim, eles ainda são mais organizados em relação a outros povos da África, né? Eles agora têm alguma política de preservação da língua. Então, de algumas gerações para cá, né, de alguns anos para cá, o estudo de língua iorubá é obrigatório no ensino fundamental. Então, eles têm pelo menos 6 anos de iorubá na escola. é Então, isso, né? Política pública. é essencial para É, isso para os Lakotas. Então, tipo, sempre tem aquela comunidade que quer preservar, né, aquele grupo de pessoas. Mas claro. o quanto isso afeta de fato a comunidade ali, tipo, o grosso, sabe, do povo, que é, na verdade, quem tem que saber, né, quem tem Sim, que aprender. E os Lakotas conseguiram fazer isso de uma forma um tanto quanto razoável, né? Tem vários problemas externos, assim, internos, tá. porque eles têm muitas variações políticas ali, né? São vários grupos, né? Tipo, eles não são unificados. Então, Tá. cada reserva tem a própria política. O Lakota tem um problema seríssimo de ortografia, porque cada um, eles têm muito esse tipo, mas os meus ancestrais que aprenderam a escrever aprenderam assim, então é assim que eu quero usar. Só que essa ortografia, do ponto de vista pedagógico, por exemplo, ela é complicada de dominar. Embora talvez ela não use diacríticos e tal, a escrita em si seja mais simples, ela é uma escrita menos fonética. Então isso complica muito, por exemplo, o estudo para quem não é nativo. Quem é nativo, se a escrita é fonética, tanto faz. É tipo, vai ter as dificuldades que tem ali, mas tudo bem. Agora, para um processo de revitalização, eu particularmente já não sei se essa seria uma abordagem tão interessante. Mas tem Claro. gente que tem essa abordagem é, a, a tentativa de colocar uma escrita mais fonética é muito recusada em várias comunidades, porque eles veem isso, muitas comunidades veem isso como uma nova forma de colonialismo, já que essa mentalidade da escrita mais fonética é estrangeira para eles. Isso gera muitos problemas, isso dificulta muito o processo de difusão da língua. Não tem a centralização, né? Aí fica muito difícil, né? É, mas assim, das línguas indígenas em geral, o Lakota acho que a gente, da América do Norte pelo menos, Lakota acho que a gente pode considerar como uma das que tem projetos, né, de revitalização mais atuantes, ou que conseguiram ir mais longe até o momento. Por exemplo, eles têm essa série de livros escolares que acompanham cada ano, sabe, para a pessoa ter Tá.
não passou do volume, tipo, não é aquilo que começou e parou no volume 2, um projeto de 10 volumes, tipo. Então eles têm uma quantidade grande de material e a documentação ajuda muito, embora exista esse problema da ortografia, uma vez que a pessoa, quem for estudar Lakota tem que se acostumar com ortografias diferentes. Dá para aprender, assim, tipo, enche um pouco o saco fazer isso, provavelmente você vai ler G1 e vai começar a transcrever tudo para o seu próprio, assim, estudo pessoal. Sanidade. Mas tem muito documento. Isso é muito Aham. legal. Então, por exemplo, os Lakotas, eles dublaram alguns desenhos infantis, temporada de um desenho infantil, assim, para um adulto assistir, mas, tipo, é um desenho infantil, criança vai gostar, né? É claro, foi pensando nas crianças, justamente para criar para as crianças nativas, né? É um material didático, assim, eles não só dublaram, como eles fizeram, né? Disponibilizaram o script de tudo. Tá, que legal. Então isso é incrível enquanto material didático, sabe? Esses livros, esse livro da Deloria, ele foi escrito em que ano? Acho que é década de... Cadê a data daqui? Não, é 32, 32, tá. Então. 1932. Esse daqui é um livro, esse Lakota é o Lakota, tipo, se usa hoje. É claro, tem palavras que caíram em desuso, né? Ela mesma Aham. cita isso. Ela até cita algumas palavras, tipo, essas palavras aqui, os antigos falavam, mas agora as pessoas já não falam mais assim. Ah, olha só. Nossa, que Naquela interessante. época. Tá, foda. É, mas, tipo, com o estudo do Lakota moderno, dá para entender isso aqui perfeitamente bem. Então, tem muito material, mesmo o acesso ao Dakota é um pulo, o acesso para outras línguas aparentadas, como o Kansa, o Ponca, é um pulo. Inclusive, é muito interessante ver as variações, assim, tem coisas muito legais. Que mais? Eu acho que o Lakota é uma boa porta de entrada. Assim, é uma língua divertida de estudar. As palavras são interessantes, os textos são interessantes, os materiais são bem feitos. Demais. É um estudo que eu particularmente achei bastante prazeroso. Inclusive, eu lembrei de uma coisa muito legal. Ah, Eu fiz um curso de 4 meses de moicano também com a. Eles tinham um curso, eu não sei se ainda tem, eu queria muito voltar a fazer. Eles têm um método de ensino fudido é mesmo? de moicano. Que demais. Tudo feito na língua. Todo feito na língua. É um Genial. curso é um curso de imersão. Originalmente era aberto só para a comunidade ali, porque era um curso presencial. E é um Tá. curso de imersão de 2 anos na língua, em que eles pegam alguém que não fala nada, 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 nada. Eles só ensinam em moicano com uma metodologia que é para quem não gosta muito de linguística, quem não gosta de gramática vai sofrer, Tá. mas também quem não gosta de gramática não deveria nem tentar aprender moicano, porque moicano conjuga em 15 pessoas. Meu Então, Deus. essas línguas infernais. Moicano Tá. é difícil. Tá abaixo do Napa, mas é difícil. Essas línguas, você já viu língua que concorda? Igual Inuit, concorda com sujeito e objeto ao mesmo tempo. E aí Sim, eles têm, sim. tipo, por causa disso, a flexão de verbos deles, eles têm, tipo, 85 morfemas de Sei. pessoa, porque cada combinação de sujeito com objeto tem que existir. E aí, tipo, Ah, é esse tá. inferno. Nossa. Mas aí ele tem esse método, tipo, em 2 anos eles pegam a pessoa e deixa falando. Só que, Que tipo, é dois demais. anos, aula todo dia, o dia inteiro, assim. Ah, nossa. Que foda. E uma coisa que eles fizeram que é muito legal é eles fazem dublagens de trechos. Eu lembro de ter visto um do Star Wars, Ah, em Moicano. dublando na língua original, assim, mas não era tipo, eles pegavam o filme e faziam, eles meio que faziam uma montagem tosca, sabe? Da Ah, que cena de demais. tipo do Darth Vader falando, eu sou seu pai, sabe? Tipo essa. Ah, Mas em moicano. Assim, didaticamente é uma proposta muito legal. que demais. Muito Os legal mesmo. moicanos são um povo muito legal de estudar. Que da hora. Pensando socialmente, assim, tipo, em estrutura social, os moicanos, eu acho que é um povo avançadíssimo, assim, É? em N questões. Muito mais que os Ah, Lakotas. olha só. Os Interessante. moicanos é uma sociedade matriarcal, Olha lá. é, é, é bem legal. Assim, eles tinham uma estrutura, originalmente, que é tipo, eles têm conselho das anciãs. Tá, Quem elege, a liderança é masculina, mas quem elege é o conselho das anciãs. E se tá. a pessoa não está fazendo certo, elas trocam.
Caraca, que Ela tem demais. essa autoridade de manejar as coisas, sabe? Tá, Só que eles diferem, tipo, a mulher adulta da mulher jovem. Tipo, homem é um termo só. Agora, tá. para mulher, tem dois estágios. Tem a estágio menina, que não é mulher, então ela não tem os benefícios ali. E aí tem o estágio em que ela é Nossa, que mulher. É interessante. os moicanos têm dois paus assim, os moicanos e os tuaregues, sabe? A Sei, sei, galera sei. nômade do Saara, eles também são matriarcais. Ah, olha só, eu não sabia. Eu tô doido pra fazer um episódio sobre Tuareg, que a estrutura fonética deles é uma loucura, né? É. Os tuaregues, eles têm uma banda. Ah, vou te passar essa banda. É Tinariwen? maravilhosa. Hã? Tinariwen, não. A própria. Ah, é muito bom, gosto demais. Uhum. Muito Eu bom. cheguei a procurar coisa de Tuareg pra estudar, mas, É? assim, Ah, zero acessos. Eu achei um livro em francês só. Eu não, não em francês, então. difícil. Deixa eu só consultar aqui uma coisinha que eu tenho que lembrar de uma palavra. Tá, Hum, 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 hum. Deixa eu pode procurar. pôr. Esse é o dicionário que eu falei. Eles têm Foda, hein? os Lakotas têm um processo, eles têm um projeto de elaboração de dicionário de línguas indígenas, assim. Então a Ah, tecnologia que eles é um grupo, na verdade, de pessoas, mas esse, assim, eu não queria muito falar porque é o que deu problema lá, sabe, dos que foram banidos. Mas eles tinham esse projeto, na tá. verdade, de revitalização do Lakota e eles meio que tipo disponibilizam a tecnologia para outros povos indígenas que queiram fazer. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai ouvir um minuto, mais ou menos, de um falante nativo falando Lakota. É do projeto Wikitongues, é o Júnior, o nome dele, Júnior Garcia. Homitakepi, chanteu ashtena pe chiusa pelo, wambli sinteska emachapi, naha washichu chaje mitraki, Junior Garcia emacha pelo. Chinchaki ze nas paola na si changu la kota wichasha hemachalo. Nahana kuwana wikchemna nupas o heche tushni, wana wikchemna mayamni hecha. Mitraichuki Ashley Echiapi na Chinchapi Topa Unyuha. Atewaeki Albino Echiapi Inawaeki Francis Echiapi. Na Trankshiwaeki Sylvia Echiapi. Na Trankewaeki Ursula Echiapi. Tiwahe Mitraki Itoka Gataka Ektati. Nahanaku. Uhum. Aí, vamos agora para a parte do sistema. Bom, depois que a gente dessa aula, na verdade, que a gente falou sobre a história, um pouco da cultura, tal, né? E agora que a gente ouviu a língua também, a gente sempre faz uma parte aí para falar sobre linguística, né? O nosso foco aqui. Então, o Roger, e a gente estava conversando aqui, a gente falar um pouco agora sobre estrutura, né? Sintaxe, fonologia, empréstimos, enfim, esse tipo de informação da língua. O que eu sei, e acho que a gente podia começar daí, mas é uma sugestão. Uhum. Mas você estava falando até, né? O Lakota é uma língua Polissintética? polissintética, isso, perfeito. Então o Lakota é uma língua polissintética. E aí, Roger, o que isso significa? Ah, bom, as línguas polissintéticas, né, de acordo com alguns modelos teóricos, a língua polissintética meio que é uma língua em que ela é tão sintética. O português, por exemplo, é uma língua sintética. O que é ser uma língua sintética? É quando a gente consegue colocar dentro de uma palavra uma certa quantidade de informações, de morfemas. Então, por Aham. exemplo, se eu pego o verbo ah, comerá. Comerá. Eu tenho dentro dessa, já conjugado, né? Eu tenho dentro dessa palavra, com seus morfemas, eu tenho o sentido do verbo, né? O ato de comer, eu tenho a pessoa, eu tenho o tempo, eu tenho o modo, eu tenho o número. Então, isso é uma língua sintética, uma língua que consegue
condensar em uma palavra um certo número de informações. Perfeito. A maior parte das línguas comerciais, né, são línguas sintéticas. Aham. Tipo, o inglês já foi mais sintético, hoje em dia ele está pendendo para o analítico, né, para a língua isolante. O Isso. mandarim é isolante. A Agora, no caso, isolante. Desculpa, só a isolante seria a língua que teria que usar uma palavra para cada uma dessas informações, né? Então você vai ter um verbo no exatamente. infinitivo, uma outra marcando tempo, uma outra marcando pessoa, né? Uhum. Beleza. Em geral, por exemplo, são línguas que não tem flexão nesse aspecto, assim, flexão de verbo, de substantivo. Tipo, a palavra é a palavra isolada. Você só ordena as palavras e cria a frase. O Yorubá Aham. também é assim, na verdade. Tá. Agora, o que acontece no caso das línguas polissintéticas é que, assim, imagina uma língua tão sintética que consegue sintetizar em uma palavra não só um sintagma, por exemplo, um sintagma verbal, mas também o objeto. Aham. O objeto. Então, a gente tem dentro de uma palavra uma frase, praticamente. Porque, assim, como que a gente vai analisar? Isso é até um desafio para a sintaxe, porque como é que a gente analisa? A gente tem uma palavra que é verbo e objeto ao mesmo tempo. Aham. Aham. Então, as línguas polissintéticas são línguas que tendem a criar esse tipo de estrutura, ou que são estruturas muito comuns. Eu uso mais ou menos, assim, não sei se talvez seja o exemplo exatamente assim, mas que dá para ter uma noção mais ou menos, é quando a gente usa a mesóclise em português, Aham. em que a gente coloca o objeto interno no meio do verbo. Só que nesse Sim. caso é um pronome. No caso das línguas polissintéticas, dá para fazer isso com substantivos. Aham. Então, cria-se uma palavra e por conta disso, frequentemente, nessas línguas polissintéticas, uma frase inteira é uma palavra só. Aham. Porque Aham. dentro dessa palavra ele já consegue marcar o sujeito, o verbo e o objeto. Pode crer. Então não é uma série de palavras, não tem tipo sujeito. Como é que a gente analisa? Como é que é a sintaxe de uma língua que uma frase só tem uma palavra, Pois mas é. ela tem dentro de si sujeito, verbo, objeto? Pois Então é. isso é um prato cheio, né, para diversas teorias, assim. Uhum. Enfim, tem pessoas, cada corrente teórica, né, vai ter sua forma de lidar com isso. Frequentemente elas contrastam bastante. Os gerativistas vão ter uma determinada visão, os funcionalistas vão ter outra visão. Aham. Ultimamente, assim, pessoalmente, eu tenho uma visão um pouco mais fluida de que acho que eu acabo ofendendo todo mundo pensando assim, mas tipo, tanto faz a teoria, mas tipo, a gente pode analisar com réguas diferentes o mesmo aspecto, sabe? Tá. Tipo, e uma não nega a outra. Então, Aham. dos dois lados, a pessoa acaba sendo ofendida, né? Isso. Ah, Mas eu gosto de fazer isso também. Só pra dizer, eu, enquanto eu acho linguista, eu gosto de interessante. fazer isso também. Isso me interessa pelo, como é que fala? Pelo exercício mental, pelo exercício de Total. abstração, sabe? De Total. tentar identificar questões diferentes, assim, formas diferentes de ler algo. Eu acho que isso é um exercício intelectual interessante, Super. que também já está além da língua em si. É. Agora, no caso das línguas polissintéticas, elas são bastante numerosas, né? Na América, principalmente na América do Norte, mas na América Central também tem algumas várias, na América do Aham. Sul também tem o Yanomami, O Yanomami é o na Náhuatl, né? No O náhuatl México. também as Ah. línguas do norte, desde o, tipo, não quero usar o termo esquimó, mas tipo, Ah. inuit, e Aham. também as línguas da Sibéria ali, que também são todas aparentadas, né? A gente também tem um contínuo ali, Aham. também são. É, dentro dessas línguas também existem graus diferentes de como elas se comportam. Não quer dizer, tipo, língua polissintética todas se comportam igual. Sim. E o Lakota a gente pode considerar como estando na fronteira. Tá. Mesmo o Tupi, ele tem elementos parecidos com isso. Aham. A língua Tupi também tem elementos parecidos com isso. Então, se a gente der uma forçadinha ali, o Tupi e o Guarani,
dá para considerar levemente polissintético, sabe? Tipo, é que assim, eu acho que o que varia, o que deixa como definitivo uma classificação assim é o volume de ocorrências na prática. Perfeito. E, tipo, ter uma ocorrência ou outra. Agora, no caso do Lakota, o Lakota está no meio termo. Então, o Lakota ele não é conhecido por ser polissintético, embora ele tenha os elementos muito parecidos. Tá, entendi. Tanto com o Moicano, como com o Inuit ou o Navajo, que são línguas conhecidamente, né, como polissintéticas, o Lakota ele é um polissintético, vou deixar meia boca, assim, sabe? Tipo, ele tem Tá, tá. elementos que são, claro, são os mesmos elementos, mas varia um pouco. Assim, eu colocaria dentro do mesmo guarda-chuva. Eu particularmente considero como sendo. Tá. Mas eu acho que um dos fatores que contribui para isso, para talvez não analisar, é o número de pessoas dentro da língua, porque o Lakota só tem 7 pessoas. Enquanto Hum, as outras línguas polissintéticas, tipo o Inuit tem 12 pessoas, o Moicano tem 15 pessoas, sabe? Tipo, é um volume tá. muito maior. Então, isso vai acarretar num volume muito maior de morfemas, de Tá. informações internas. Uma dúvida, pro nosso ouvinte pensar, como que seria, ter 12 pessoas, assim? Qual que é a você vai criando porque, por exemplo, né, número, gênero, eh, grau, não Isso, sei. isso varia. Por Tá. exemplo, o Lakota, aliás, por exemplo, em português, se a gente for pensar, a gente tem 6 pessoas, né? E a gente tem essa imagem de que língua indígena não conjuga, que índio fala mim, fazer, tal Hum, coisa, não é? E eu não pô, conheço nenhuma língua indígena que tenha menos pronomes do que o português. pois é, pois é, Porque nem total. o Tupi tem 7, tem uma a mais. Exato, exato. Então, eu não conheço nenhuma. Hã. E eu imagino que seja o contrário. Os moicanos originalmente deveriam olhar essas línguas, tipo, o inglês, né? Falar, gente, Que pobreza, que pobreza morfológica, né? Pobreza morfêmica. total. É, mas, por exemplo, a variação de gênero no português, embora a gente tenha o pronome ele e ela, a conjugação verbal é a mesma. Sim, sim, Então a gente considera ele e ela como sendo terceira pessoa. isso. Agora, em algumas línguas, vai ter uma forma diferente. Quando é ele masculino, é ela feminino. Aham, No caso, por exemplo, da língua, o Lakota não tem isso, mas no caso da língua Inuit, eles têm 4 pessoas no singular. olha Porque além só. de. Ele não tem diferença entre masculino e feminino Tá. no pronome. Então, ele e ela não tem mesmo, assim. Aham. Agora, eles têm uma quarta pessoa que seria tipo: eu, tu, ele e outro ele. É ele Ah, que não é esse primeiro ele, é um segundo ele. tá. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó. Ele foi para casa porque ele estava cansado. Aham. Agora, esses dois eles são a mesma pessoa ou não? Por exemplo, o João foi para casa porque o João estava cansado. Se for assim, é o mesmo ele. Agora, se eu falar assim, o João foi para casa porque o André estava cansado. Isso, Então, isso. ele um foi para casa porque o ele dois estava cansado. Então, é uma outra pessoa. E vai ter outra conjugação, outra estrutura. Então, isso é considerado como uma quarta pessoa. Que é o ele, é o outro ele. Aham, muito É, interessante. a diferença entre singular e dual também. Pode crer. No caso do moicano, eles também têm a diferença, além da forma masculina e da feminina ser separado, é, eles também têm a forma para objeto inanimado, o ele, né, o it, Ah, para aham, objeto inanimado, que é uma conjugação própria também. Então, isso já conta como sendo uma pessoa. Então, quando a gente começa a dividir assim, quanto mais a gente dividir, né, em casos específicos, em flexões específicas, a gente vai aumentando o número de pessoas. perfeito. Boa. Faz muito sentido. Aí é isso, né? E aí vai ter o dual, que é específico, né? A gente tem o singular e o plural, mas quando você tem o dual, é especificamente duas Isso, a pessoas. plural de dois, né? O É, Lakota tem. tá. O Tem ainda as Lakota línguas que tem o paucal, né? O paucal. de poucas pessoas É, e para muitas, né? aham. Tem. O Lakota tem várias, assim, para pro povo que gosta de gramática, pro povo da linguística, assim, o Lakota tem bastante coisa interessante, sabe? Essas Legal. curiosidades assim. Muito bem. É, o Lakota ele faz uma distinção
bem clara de linguagem masculina e linguagem feminina. Então, por exemplo, existem termos gramaticais que são usados pela figura masculina ou pela figura feminina, independente do... Entrando naquela discussão, né, de que se determinada pessoa seguiu esse caminho, ele vai usar essa linguagem. Então, Tá. por exemplo, morfemas interrogativos, né, para Uhum. a formulação de perguntas, tem a forma masculina, tem a forma feminina. O próprio cumprimento, o how, que é, né, Ah, é olha o lá. oi Aham. deles, essa palavra, esse how, ele é masculino. Tá. A mulher vai falar han. Ah, Então, o homem entendi. fala how, a mulher fala han. Então, tipo, tem essas diferenças assim. Tá. Esse é um aspecto. A língua Lakota, a ordem é sujeito, objeto e verbo. O verbo geralmente fica no final. O Tá. sujeito frequentemente é omitido. Olha só. Eles não citam, porque eles consideram a existência do morfema, né, dentro do verbo já indica o sujeito ali. Tá. E se o sujeito já foi citado, ele geralmente não é citado de novo, a menos que seja necessário relembrar. Tá, entendi. É, Então, até que tem algumas discussões interessantes, muita gente discorda, muita gente concorda, de tipo, se o sujeito externo ao verbo realmente é um sujeito, ou se ele não é só uma referência uma especificação do sujeito que está dentro do verbo. Então, Tá. para as línguas polissintéticas, essa é uma discussão, é um tópico quente, né? Tá, interessante. A língua Lakota, ela tem artigos. Hum. Ela tem artigos e ela tem artigo indefinido de Tá. quando a gente fala de uma coisa que é certa. Uhum. Tipo, você fala assim, ontem eu comprei uma calça. Tá. Essa uma calça é uma calça que eu não especifiquei ainda, né? Então, uma calça, uma certa calça. Só que é Aham. uma coisa específica. É uma calça que existe no mundo. Aham. Tipo, já se concretizou. A gente tá falando de uma coisa palpável. Agora, se você falasse assim, eu queria uma calça. Eu estava Tá. precisando de uma calça. Vai ter um outro artigo indefinido que é para coisas mais Ah, hipotéticas. interessante. O artigo definido dos Lakotas, né, eles têm dois. Tem o kin e tem o um. Sendo o kin é o definido de uma coisa que a gente está citando aqui. Por exemplo, se a gente está falando sobre o Lakota, a língua Lakota. Aham. Então, tipo, a gente está citando aqui o tempo todo. Então, eu vou usar esse artigo definido. E existe um artigo definido que se refere à retomada de uma coisa que foi citada lá atrás. Ah, tá. Isso é muito interessante, por exemplo, essa é uma das coisas que estava dentro da minha pesquisa de mestrado, dos morfemas que eu acabei tendo que analisar, é a forma como isso se comporta dentro da narrativa. Aham. Porque lembra que eu falei que geralmente eles não expressam o sujeito objeto específico se já aquilo já foi citado. Tá. Então eles vão narrando, vão narrando, vão narrando. Quando há necessidade, se é uma coisa que foi citada há muito tempo, eles vão usar esse artigo para retomar aquele lá de trás. Tá. Então isso faz sentido dentro da estrutura ah, Interessantíssimo. linguística ali, verbal e, né, criou-se um, uma ferramenta, né, interessante. Isso é comum para outras línguas da mesma família. E eu sei que a língua Kanza, o artigo definido deles varia de acordo com a posição do objeto. Ah, Então, por exemplo, ah, existe um artigo que por exemplo, que vai ser usado para objeto, para uma coisa que está em pé, ou para uma coisa que está sentada, ou para uma coisa que está em ah, movimento. tá. Nossa, que demais. É, é outra pira. O Lakota não tem isso daí. Mas, Tá. tipo, eles têm um sistema de artigos muito interessante, assim, que a família foi desenvolvendo, né? Cada um vai meio que Tá. usar de um jeito. Aham. Nossa, interessantíssimo. E quando você foi fazer o artigo de retomada, é, como que ele é mesmo? Tem um. Ele tem a pausa Reparei. glotal. Ah, tá. Então, eu ia aproveitar pra gente falar um pouco de fonologia, então. Tem? É, o Lakota, tipo, é uma língua tonal ou não? Porque uma vez eu vi Não. registrado escrito e aí eu reparei muitos diacríticos. Uhum. O Mas não é Lakota não é tonal. tonal. Tá. O Lakota não é tonal.
Os diacríticos do Lakota, do Lakota, essa da ortografia mais moderna, mais fonética, né? Que muita gente não Ah, concorda. uhum. Ele foi uma boa parte, né? O sistema mais comum que, assim, dos livros didáticos, esse dicionário mais atual, né, mais completo, ele foi desenvolvido por um linguista tcheco. Ah, tá. Então, por causa disso, os diacríticos, você for olhar, ele usa a ortografia muito parecida com a do tcheco. Ah, tá. Tá em casa. Aquele, o chapeuzinho invertido. Tá, entendi. E o acento, ele marca a sílaba tônica. Ah, tá. Tá. Em geral, no Lakota, todas as palavras têm a sílaba tônica marcada, de acordo com essa ortografia. Tá, entendi. Entendi. E, É, hum, não, e a parada glotal enfim, ela faz parte da língua, é considerada tá, como uma consoante. legal. Pro nosso ouvinte que talvez não conheça, né, a parada glotal, ela é um som marcado justamente, glote, né, tá lá no fundo, né, Uhum. do trato oral aqui, e é justamente, sei lá, acho que em português, a gente tem, sempre, já me deram um exemplo muito bom, que é quando a gente quer marcar, que é um hiato e não um ditongo. Hum. Então, por exemplo, se eu vou falar a ilha, é, eu poderia fazer a ilha, uma coisa mais junto, mas às vezes a gente dá uma pausa, uma quebradinha, né, fonética aqui. Claro que não Uhum. tem status fonológico no português, né? Mas é meio para a pessoa entender o movimento que o trato oral faz, né? A ilha. Então, que é Sabe um essa. exemplo disso? Quando Ah, a gente vai falar sim e não, de forma coloquial, que a gente fala aham, uhum, total. Uhum. Nesse caso é distintivo, né? É Você verdade. fala ou bom, não sei se É verdade. não chega a Ah, ser. ah. É, essa pausa. É. Quando eu tenho. Boa. Nossa, interessante. Interessante. Boa. Mas em português não é tão comum, né? Tem língua que é bem comum. Lakota é. Ele é representado pelo apóstrofo. Tá, pode crer, pode crer. Acho que Tupi também tem, né? Pausa. O tupi acho que tem também. É. O Lakota também tem sons nasais, tem vogais nasais, é uma língua bem nasalizada. Ah, tá. Interessante. É, tem consoante gutural Tá. também, tem os arranhados lá da garganta, tem o Rá, tem o Rã. Agora a garganta não tá tão boa, faz tempo que eu não. Tá. É, eu fiz um tempo de árabe como optativa, e a Aham. professora de árabe deu a melhor. Geralmente essas consoantes assim mais guturais, ou às vezes nem tão guturais, são representadas pela letra R, né? Aham. E nas línguas. E a professora de árabe, ela deu para mim uma explicação que para mim é a explicação desses sons. Ah. Assim, então tem o barulho de quando a pessoa está escarrando, que é o ra, Aham. que é o que ela vai pegar bem ah, Maneiro. no começo do palato. Aham. Tem o barulho de quando a pessoa está fazendo gargarejo, que é, que é mais atrás. Aham. Tem o do escarro. E tem aquele. O árabe tem todos eles. Todos eles, né? Tem todos eles, todos, todos, todos. E tem o som, tem o som que é tipo quando a pessoa ela vai limpar o óculos, que ela vai soprar, que ela faz, que não pode ter nenhum, Ah, não pode ter nenhuma arranhada, ela tem que vir de dentro da forma mais pura possível, que é o ha. muito bom. Muito bom. A consoante que usa para limpar o óculos. Adorei esse exemplo, é muito bom. Não, e faz todo sentido. É isso, né? Mas que interessante, o sistema fonológico do Lakota, então, é super amplo, Tem né? muita consoante. A língua Ah, Lakota tem muita consoante. E tem composição de consoantes com som glotal. tá, Então, fazem, por exemplo, a diferença de K e A. Pá, tá. A. É Ah, considerado como uma consoante própria. uau. Por exemplo, o K glotal. Aham, aham, nossa. Tá. Tem Interessante. o- Complexo. Pra Uhum. É gente como, que não. como se fosse um. Como é que a gente chama isso em português? Tipo, quando eu tenho pra. Me fugiu a palavra agora. Uma coarticulação, não? Não, é termo coloquial. Ah, Que a tá, gente tá. aprende. Ah, É, não é de putz, tongo. É tipo, encontro. vrá, brá, prá, drá. Pô, tá aí uma boa, hein? Encontro consonantal, assim, É. sabe? Aham, Tipo, aham. tem bastante dentro do Lakota, mas vários deles são considerados como uma consoante própria. Tá, interessantíssimo.
A marca de, como é que chama? Evidencialidade dentro da língua, né? Que é quando, por exemplo, se a pessoa está falando uma coisa que não vem dela, que não é uma fala dela, que não é uma expressão dela, ela geralmente marca isso. Então, por exemplo, seria como parece que, dizem que, falam Tá. que. Então, esse tipo de marca é extremamente comum. Isso faz muito sentido em, por exemplo, em uma língua de tradição oral. Aham, Por exemplo, claro. imagina aquele conjunto de histórias. Isso é muito comum dentro da mitologia. Praticamente todas as frases terminam com algum morfema do tipo. Tá, entendi. Porque não são histórias, por exemplo, aquele que eu falei dos relatos, né? Não são Aham. relatos da pessoa. Não é que a pessoa viu. Se a pessoa viu, ela fala uma coisa. Agora, se ela ouviu de alguém, ela tem que usar essas marcas. Tá, entendi. Entendi. Então, isso é uma coisa extremamente comum dentro da narrativa, né? Lakota em geral. Isso é uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu sempre procuro pensar dentro de quando eu vou ver alguma língua nova é como é que essa língua ela constitui o verbo ser. Tá, legal. O português ele diferencia o verbo ser e estar. Tem muita língua que não diferencia, né? Por exemplo, o português ou o inglês. O Lakota ele tem uma diferenciação do verbo ser, mas não é para indicar estado. Não é tipo é e está. Eles têm dois verbos ser diferentes, não com o sentido de estar, mas com o sentido de ser. Eles diferenciam ser um elemento de um conjunto e ser um elemento com determinada identidade. Então, quando eu falo assim, eu sou brasileiro, eu vou me identificar, né? Eu vou usar o verbo hecha, que quer dizer ser de um grupo. Eu sou um elemento do grupo dos brasileiros. Agora, quando eu falo Pertenço. eu sou, hã? Tipo, um pertenço a esse Eu grupo. pertenço a esse grupo. Então, por exemplo, se eu pego, mesmo que não seja sobre pessoa, se eu falo isso é uma caneta. Tipo, é tipo um representante do grupo das canetas. Tá, Tipo, tá. ele é um dessa natureza. E aí tem o outro, que é quando eu falo, quando eu identifico mesmo, é a identidade exclusiva desse elemento. Então, quando eu falo assim, por exemplo, eu sou o Roger, que essa é uma identidade exclusiva minha. Não existe dois Rogers igual. Pode ter outra pessoa chamada esse nome, com esse nome, né? Mas eu não sou um elemento do grupo dos Rogers. Eu sou um Roger. Eu sou o Roger. Então, Interessante. eles têm essa diferenciação. Nossa, muito interessante. Na língua Navajo, eles também têm dois verbos ser, mas eles diferenciam aquilo que é porque é e aquilo que é porque se tornou. Que interessante E é isso. muito legal. Quando eu tive contato com essas duas formas de ver, e comecei a pensar na forma como o português vê, né, que é diferente, isso entra muito naquela característica que você estava falando de como conhecer uma língua diferente, né, uma língua estrangeira, uma língua de outro grupo, amplia a visão de mundo. Total, total. Né? Às vezes, quando eu paro para Desnaturaliza. pensar, eu falo, não, mas eu falei tal coisa, que verbo que um Lakota ou que um Navajo usaria para descrever isso daqui? Isso daqui é porque é ou isso daqui é porque se tornou? Total, total. Isso porque a gente é muito acostumado, né, a conseguir diferenciar, né, o ser e o estar, né? Então, você entende se Isso pra você... gente é automático. Agora, quando a gente pega, por exemplo, um estrangeiro, ele vai ter dificuldade com isso. Total. Quem já deu aula de português para estrangeiro sabe que não é óbvio. Aham, aham, exatamente. E da mesma E forma, não existe um jeito só de ser, né? Existem essas outras tem perspectivas. várias Muito formas. interessante. Eu acho bonito. Eu Muito gosto legal. disso. Bacana demais. Tem uma coisa, isso eu tirei, é uma citação que eu tirei de um trabalho, não foi nem de um trabalho, foi acho que não foi de uma iniciação científica, acho que foi de um trabalho de conclusão de curso, quando eu estava pesquisando, né, baixando arquivo, documentos, né, acadêmicos sobre a língua Lakota, né, para tirar alguma coisa, eu li um trabalho de uma moça. E nem era um trabalho, tipo, sabe? Era trabalho de conclusão, assim. E ela me falou uma coisa, tipo, ela escreveu algo ali que tava tão bonito, que eu tomo isso pra mim, assim, como... Outras pessoas devem ter falado isso também já, mas essa me lembra, eu tenho a memória desse artigo, falando que ah, quando a fauna ou a flora, ela é destruída, né, de uma região, a gente vê isso de forma, o impacto, né?
a perda a gente vê, isso é claro, a percepção é muito clara, porque ela é visível. Aqui determinados elementos deixam de existir, determinados elementos são visíveis. Agora, quando as línguas vão morrendo, esses elementos, muitas vezes, eles são do plano intelectual, não é? A morte de uma língua, ela é perceptível a partir da pobreza de pensamento, né? A variedade de pensamento empobrece. Então, Total. a perda ela é na variedade de visão de mundo. E isso é muito triste. Muito, muito. Essa tipo a perda dessa flora, né? Da flora linguística ali, Total, é a monocultura da monocultura, né? Isso do empobrece, isso episteme, né? empobrece, isso empobrece a poesia, isso empobrece a música, empobrece tudo. Tudo, tudo. Isso é uma coisa que me vem à mente com frequência quando eu penso nessa questão da revitalização de línguas, né? Desse esforço. Super, super, total, é isso. E no fundo também, né, uma discussão que a gente vira e mexe e volta mostrar aqui no Babel, que é, às vezes, acho que durante muito tempo, mesmo as iniciativas de preservação de língua, elas entendiam que preservar a língua era preservar só esse objeto intelectual. E hoje a Uhum. gente tem que falar muito mais também de línguas são as pessoas que falam aquela Então, língua, as né? pessoas, sim, sim. Os modos de vida. Eu lembro de um desses eventos acadêmicos, né? De exposição de trabalho acadêmico, eu esqueci o nome. Simpósio, Congresso? congresso, Simpósio? isso. Eu tenho Zero da saudade. versão, pode pensar nisso. Justo. Teve uma vez que teve uma moça, tadinha, infeliz, que ela chegou e ela estava falando tipo sobre a função do linguista. E ela meio que falou assim, é porque é, e era sobre línguas indígenas. E ela falando, é porque a função do linguista é descrever as línguas do mundo. É claro, tipo, era só uma estudante da graduação, não tinha uma grande bagagem, sabe? Sim. Mas a função do linguista é descrever as línguas do mundo, porque não sei o quê, e o objeto de estudo, e a gente tem que preservar as línguas do mundo, tipo, falou tanto do objeto de estudo, sabe? Não falou da pessoa. E eu fiquei pensando assim, o que é o falante ali, então? O falante, então, ele é o mero receptáculo do Isso. conhecimento da língua que o Exato. linguista tem que descrever. Porque para que Fonte de serve o dados. linguista, Exato. no final das contas, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas. E isso é uma coisa que, traçando aqui um paralelo, é um problema que se vê dentro da preservação das tradições orais. Isso eu também vejo dentro do Yorubá, por exemplo. Porque a religião Yorubá tradicional, ela é tradição oral. E muita gente está tão preocupada em obter os conhecimentos e os segredos da religião e os rituais e sabe, todas essas coisas, e quer isso a qualquer custo. E as pessoas que detêm esse conhecimento são os velhos. São os velhos. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, em Nigéria, né, em território iorubá, tem muita gente que vai para lá e que quer a todo custo tirar o conhecimento dessas pessoas, esse conhecimento que a pessoa carrega e aprendeu de forma oral. Eu tive mais evidências recentes do que é quando a gente fala que são bibliotecas humanas. São bibliotecas humanas. A gente não faz a menor ideia do que essa gente sabe. Tipo, essa gente abre a boca para falar, para rezar, a pessoa recita tudo. Tudo, 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 tudo. E são pessoas que querem ir lá, pessoas daqui, né, que querem preservar, porque eu quero publicar o livro para levar para o além, e vai lá, quer tirar todo o conhecimento, registrar tudo que essa pessoa faz, vai embora e deixa a pessoa lá na pobreza extrema que ela vive. Total. E às vezes até a pessoa vai lá para conseguir status, por exemplo, aprendi dessa sacerdotisa que é velhinha, tem 90 anos, ela fala com esse orixá faz 80 anos porque ela é iniciada há 80 anos. Isso dentro da religião é um prestígio único. E aí ela vai lá para conseguir lá o cargo dela, para dizer, né, que ela tem
a linhagem dela, né? Entre aspas, aqui, o pedigree. E ela vai lá tirar tudo e deixa a mulher na pobreza. Recentemente teve um caso, né? A mulher tinha um problema no joelho e ela não andava. Um monte de gringo vai lá para tirar informação, conhecimento ancestral, blá blá blá, vai embora, não tinha cadeira na casa dela. Meu Deus. Não tinha cadeira, ela não anda, ela sentava num caixote. Sabe, tipo, esse tipo de coisa? Então, tipo, para que serve a sua boa intenção de registrar tudo também? Por que é? Pelo Total. bem acadêmico? E as pessoas que falam? E a comunidade? Isso é essencial. Isso é até, Essencial. eu acho que ultimamente eu acho até mais importante. Super, Tipo, super. oferecer uma. Porque é graças a essa pessoa que você sabe. E nas culturas em que a ancestralidade, né, hoje em dia tá na moda, né? Falar do ancestral. Uhum. Tipo, o ancestral não é o ancestral mítico de 10 gerações que morreu e tal. Não, é a mãe, é o pai, é o avô, é a avó, é quem tá vivo agora, quem tá pagando boleto aí. Tá Total, pagando boleto ainda. total, total. Então isso dentro da linguística é importante também. Nossa, super, super. É uma O objeto não perspectiva. é o objeto de estudo, sabe? Não é Exato, tipo, não é uma pessoa pra gente se trancar numa gaiola. exato, exatamente, exatamente. Bom, Perfeito. dá raiva. Dá mesmo. Mas acho que com isso acho que a gente pode encerrar o quadro sobre linguística. E aí agora a gente vai Uhum. para aquele de aprendizado e recomendações. Pode Ah, ser? sim, claro. Uhum. Boa. Vamos lá, Roger. Então, agora que a gente falou um tanto aí sobre o Lakota, eu quero aprender Lakota. Como que a gente resolve isso daí? Ah, a língua Lakota ela tem uma pequena vantagem por causa do número de materiais disponíveis, né? Tem bastante coisa na internet, inclusive, agora eu estou um pouco por fora, mas até alguns anos atrás tinha até grupos no Facebook exclusivos de para falar e escrever em Lakota. E era grupos ativos, assim, inclusive que contava com a presença de nativos que estavam ali de pura boa vontade para praticar. Então tinha gente, pessoas de vários lugares do mundo, pessoas ativas, tinha um fórum de estudo, eu não sei se eles estão ativos ainda. Eu não sei como é que está atualmente o processo, mas até pouco tempo atrás, é, explicações muito bem feitas, coisas didáticas. A língua Lakota tem muito material didático disponível de universidades diferentes e o que eu particularmente usei para estudar é esse do a Lakota Language Consortium, que é um material muito bom. Ele é dividido em 5 volumes atualmente, né? Saíram 5 volumes, mas é um projeto mais longo. É extremamente didático, moderno, tem áudio. O dicionário, existe, além do dicionário impresso, ele também foi transformado em um site. Existe o site com dicionário que é gratuito, só que no dicionário, a versão gratuita, ela não tem os exemplos de sentença, que a versão escrita tem. Mas esse dicionário também foi lançado em programa e aplicativo. E aí é pago. Mas aí, tipo, tem os exemplos de sentença e, se eu não me engano, eles estavam gravando para ter todo o dicionário em áudio. Ai, que demais. Olha que incrível. E Nossa, assim, o maravilhoso. dicionário é bom. O dicionário é bom. Esse, tipo, é a base da base. E ele foi feito com um trabalho de nativos, assim, chamando nativos para coletar palavras. Eles têm um método de acúmulo de palavras em curto prazo, em que eles trazem os nativos da língua para ir lembrando e já vai preenchendo e traduzindo, e explicando e conjugando. O dicionário, inclusive, ele dá um modelo de conjugação para cada um dos verbos. Então, tipo, ferramenta de estudo tem aos montes. Tem muito texto original desses livros, dessas publicações que a gente falou, dela, Delória. É, uma vez que a pessoa se acostuma com a ortografia e já tem uma base da língua, ela ganha um acesso muito fácil
Então, para o povo malucão da linguística que cai de cabeça e vai a fundo, se a pessoa estuda um ano direto, ela tem acesso fácil a uma boa parte da literatura. O Lakota, ele acho que é uma ponte para línguas polissintéticas, né, para quem quer conhecer uma língua desse tipo, embora seja debatível, né, se o Lakota é ou não, mas ele tem vários elementos que são. Então, a partir do Lakota, para quem quiser migrar para outras línguas, é uma porta de entrada muito interessante. É, ah, que mais? Tem uma série de materiais. Tem muita. Existem algumas coletâneas de música tradicional Lakota, inclusive com a letra delas, e também Lakota, é uma linguagem acessível. Uma das coisas interessantes em relação ao Lakota é que a linguagem religiosa, né, das cantigas e de rituais, ela é diferente da linguagem de outras religiões. Em geral, é muito claro. Por exemplo, quando a gente pensa no cristianismo, hoje em dia tem muita coisa que já está traduzida, né, acessível. Mas, por exemplo, é muito comum a religião se basear em uma linguagem anterior, não é? Então, tipo, a cristandade se baseava no latim, o hinduísmo se baseia no sânscrito, o budismo se baseia nos sutras de 5.000 anos atrás, sabe? E o Lakota não, o Lakota é extremamente vívido nesse aspecto. Então, muitas cantigas são um tanto quanto modernas, assim, tipo, o Yorubá. O Lakota para essa questão das cantigas, ele é bem acessível. E é mais material de estudo, assim, tem tem uma leve barreira que a pessoa, uma barreira musical, né, que a pessoa tem que passar para ela conseguir apreciar, mas depois que ela acostuma, na verdade, é bem bonito. Legal. Ah, E ao longo do episódio, o pessoal deve ter ouvido aí já algumas músicas Lakota, mas se quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, eu achei um tema muito interessante. é, a, essa música, a música tradicional Lakota, eu imagino que de outros povos também funcione mais ou menos assim. Mas uma boa parte da música tradicional Lakota existe uma marcação no tambor, tum, 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 por exemplo. É, E eles primeiro ditam a melodia da cantiga inteira no lá, 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 que eles fazem através lá dos gritos deles, lá da forma como eles marcam, e depois disso eles repetem a cantiga inteira agora com a letra. Então, para quem não conhece, para quem não entende esse método, né, o Lakota parece muito caótico, assim, muito parece só grito. Eles cantam com um volume muito alto, sabe? É aquela coisa bem gritada, mas em grande parte eles só estão ditando o ritmo. E aí depois eles começam a falar a cantiga. Porque quando eles vão fazendo isso, eles já vão identificando qual que é a cantiga. Demais. E eles ficam nesse ciclo, né? Nesse ritmo. Então, tipo, uma parte é assim, o hino nacional Lakota é assim. Aliás, é bem bonito. Ah, e várias cantigas. Eles têm cantigas de amor, cantiga de guerra, muitas cantigas de lamento, de pesar, cantigas com teor religioso. é, e, assim, para quem gosta, eu imagino quem gosta muito de metal, acho que vai ter um bom apreço Eu não sou um amante do metal, mas Ah, que legal. as músicas indígenas são. Eu gosto bastante. Outros povos indígenas vão ter outras melodias. Alguns são mais melódicos pra gente, assim, são mais fáceis de compreender a Tá, musicalidade. Do Lakota eu acho bem, bem característico. demais. É, E tem muita coisa no YouTube. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Para quem vai buscar cultura indígena em geral, principalmente a Lakota, né? O Lakota, ele acaba sendo popularizado por conta de movimentos New Age, né, de Ah, música, é, é, de ayahuasca, enfim, de questões desse tipo, sabe? Então tem que saber separar o que é tradicional e o que é moderno para isso daí, tá, tá.
né? Porque tem muita coisa que existe muita apropriação cultural. Aliás, os Lakotas, eles pegam no pé com isso. Então, tipo, se eles identificam, eles vão cancelar a pessoa. Se duvidar, foram eles que inventaram isso de cancelar, porque eles vão assim na ferida. Tá. Ah, Eles são e super guerrilheiros ao extremo. importante, né? Porque acho que é essa percepção estereotípica de cultura indígena, como a gente viu, né? Vários dos elementos aí tradicionais Lakota viraram meio que parte dessa figura estereotípica indígena. E, ao Uhum, mesmo tempo, né, esses movimentos New Age viraram vários elementos, eu imagino, de cultura Lakota, entre outras culturas indígenas, uhum. viraram essa coisa da Bota totem, bota cabana, é, bota tenda do suor, espiritualidade, né? Aquela espiritualidade. espiritualidade, aquela coisa, aquele Frankenstein. É, total. E então, tipo, para quem quer pesquisar, por exemplo, não esse aspecto, né? Mas um aspecto de fato religioso Lakota, ou aspectos históricos, culturais e linguísticos, tem que dar uma filtrada. E aí busca nos Lakotas, não adianta buscar muita coisa fora. Mas tem bastante coisa no YouTube, de música mesmo. Tem, acho que alguns filmes têm trechos em Lakota. Legal. Qual que é o filme? Hum, Dança com Lobos. Dança com Lobos tem um pouco mais. Eles contrataram, tiveram uma preocupação maior. Assim, é meio que o mesmo caso daquele outro filme, lá, sabe? Aquele que vem à tona de tempos em tempos, O Último dos Moicanos, O Homem Aham. Chamado Cavalo, Avatar, tá tudo dentro desse grupo. Mas o Dança com Lobos, ele tem trechos em Lakota mesmo. Tá legal. Falado, foi tipo pesquisado ali, tipo, procuraram falantes. Tem até uns causos ali, mas parece um pouco mais acurado. Tá. Em relação à música, acho que é mais ou menos isso. Tem algumas etnografias também, mas é interessante, assim, ter acesso às letras. Mas isso vai demandar um tanto de estudo já da língua, para a pessoa ter acesso. Mas Tá. Lakota é uma língua, é gostoso de estudar, uma língua divertida, culturalmente é interessante, todos esses aspectos da cultura vêm à tona mais cedo ou mais tarde, por causa do estudo da língua, é altamente ligado, né, para quem vai estudar Lakota pela língua em si e não passar pela leitura, né, dos textos mitológicos, do texto da Ela, a Deloria, é um desperdício, Uhum. é um desperdício. Mesmo passar por é, um pouco mais avançado, dar uma comparada com o Dakota para ver o que dá para aproveitar ali do estudo e ler essas cartas, embora também tenha as traduções em inglês, mas pelo contato mesmo, assim, sabe, com narrativas de indígenas que foram presos e muitos deles morreram na prisão, ou Uhum. tiveram a vida destruída. é, ah, eu acho que é uma obrigação de quem vai estudar Lakota, sabe? Tipo, Total. ter contato com isso. Eu acho uma questão excelente Ah, super para se importante. trazer. Muito bom. Da minha parte, né, o que eu tinha pensado, eu tô fazendo a filtragem ainda, né? Então, mas eu vou achar algum material porque eu acho a história, tanto a história do Touro Sentado, quanto a história da Batalha de Little Big Horn, né, que é justamente Uhum, a batalha que o exército americano é dizimado ali pelos uhum, Lakota, né? É, então mas eu tô querendo achar algum material que seja decente, assim. E mesmo a uhum. história do Touro Sentado é muito interessante, né? Enfim, É. tem toda ele enquanto líder, mas também tem a parte dele no show do Buffalo Bill, né? Que é toda uma doideira muito específica dos Estados Unidos, assim, uma coisa muito maluca, mas o assassinato dele depois por agentes do Uhum. Estado americano. Então, eu vou tentar achar bons materiais da história, tanto do Touro Sentado quanto da Batalha de Little Big Horn, que eu acho Ver que touro são. sentado, ó, touro sentado, cavalo doido, nuvem vermelha, são os três Tá. top, assim, tipo, é interessante dar uma comparada na história, eles são mais ou menos, é tudo meio contemporâneo, Ah, então acho legal. que um até ajuda a compreender um pouco melhor o outro, assim, sabe? Ah, legal. O Alce Negro, ele já é outra vibe, assim, já o aspecto religioso, ele não tá tão
ligado à questão da guerra, tá? Mas por questões históricas, Alce Negra é aquele que foi, tipo, amplamente... Ele é o cara que fez... Como que é o nome dele? Ele escreveu aquele livro The Sacred Pipe. Ah, É, tá. é tipo... ele fala um relato, né, sobre... ele conta a vida dele e aspectos da religião, e esse é um dos livros de base do movimento New Age. Ah, tá. Então, tipo, é uma coisa que é usada, assim, em exaustão, mas, tipo, muitas vezes sem um grande conhecimento Tá. né, da cultura, né? Enfim, eu sou uma pessoa bastante crítica em relação a Justo. isso, porque as religiões de matriz africana também é vítima Claro. dessa mesma descaracterização, sabe? Aham. É, ai, Exotização, né? De tudo aquilo é, que não é. é. Então, Mas muito bom. É, assim, muito bom os materiais, né? Então, legal. uhum. Acho que dá Sim, uma base aí tem pro bastante pessoal. coisa legal. Legal. Eu vou mandar a foto da capa de alguns desses livros. Boa. A maior parte deles são fáceis de achar, o resto tem muita coisa em PDF também. Tá. Eu não sei como teve o problema lá com esse Lakota Language Consortium, ele era coordenado por dois estrangeiros. Tá. E aí teve essa briga interna por causa da ortografia, porque eles foram acusados de, de colonialismo, porque eles queriam insistir nessa ortografia é, fonológica, aí eles foram expulsos. Isso é recente, isso é tipo de maio desse ano. Tá, tá. É muito recente. Então, isso eu Uhum. acho que é uma coisa que vai acarretar uma perda enorme, porque eu nem sei o quanto mais esses materiais vão ficar vinculados a, tipo, correios. Embora a discussão está existindo, assim, porque existem lacotas que são favoráveis também. Então, muitas escolas adotaram. Esse Tá. material de lacota, mais de 1.500 crianças tiveram acesso. Tá. Olha só. Aí, então, tipo, foi a coisa muito ampla. Só que é o tipo de coisa, por exemplo, que não dá nem para tomar partido, porque tá tão o cancelamento tá tão ali latente, Aham. sabe? Tá muito Que recente também. é muito recente. Então, tipo, qualquer partido que se toma é, dá, dá muito errado ali. Tipo, os ânimos estão muito à flor da pele. Entendi, entendi. Então, isso uma perda enorme. Isso é uma coisa que vai trazer um prejuízo até para as crianças que estão aprendendo. Claro. Como é que vai ter essa continuidade, sabe? Claro. E apesar desse trabalho todo, e enfim, é triste. Triste, nossa, demais. E é por briga política, assim, sabe? Ou por alguns preciosismos Sim. e falta de compreensão de questões práticas, né? Do aspecto de ensino de língua, de pedagogia. Tá. Mas é uma pena, porque é um projeto muito bom, assim, impecável, impecável. Aham. Nossa, não, pelos materiais que você mostrou, achei genial, assim. Uhum. É outra coisa que eles fizeram, até tem os CDs aqui. Eles traduziram várias cantigas de Niná, tipo Ah, que Atirei o demais. Pau no Gato, as cantigas de criança, cantiga de Sei. Niná, pra Lakota também. E algumas cantigas originais deles, assim, tentando imitar essas cantigas mais tradicionais, sabe? Tá, tá. E esses Nossa, são muito trabalhos bacana. recentes. Para encerrar o nosso episódio, vamos para os nossos agradecimentos e recados paroquiais. Eu queria agradecer a todos os nossos apoiadores do Babel e também às queridas comparsas de projeto, a Cecília e a Rúlia. E também a Midori por ter ajudado tanto o nosso projeto. Aos nossos editores desse Tupim Podcasts e ao nosso convidado de hoje, eu também agradeço muito. Numa nota pessoal minha, eu queria aproveitar a situação para agradecer ao Thiago Mota, lá da Olimpíada Brasileira de Linguística, dos blogs de ciência da Unicamp, do Spin de Notícias, que foi suplente na banca do meu doutorado e não só leu, como mandou umas observações super legais para mim depois. Então, agradeço demais, conheçam os projetos que ele está atuando e valeu demais, Thiago. Esse episódio do Babel foi possível graças ao apoio dos nossos queridos apoiadores. Se quiser saber como funciona a nossa campanha de financiamento coletivo, vai lá no apoia.se/babelpodcast. Estamos nas redes sociais no Instagram e no Twitter com @babelpodcast. A gente está no Medium também, onde a gente solta alguns textos soltos, mas também os episódios com todo o material extra linkado e indicado.
Temos a nossa playlist Torre de Dança lá no Spotify, onde a gente joga todas as músicas que usamos nos nossos episódios, que a gente consegue encontrar lá na Discoteca Sueca. E vamos ficar com a música de encerramento, que é a música Lakota da Bandeira, ou chamada também de Música dos Veteranos. É uma música composta por um veterano Lakota retornando da Primeira Guerra Mundial. Na época, os Lakotas não eram considerados cidadãos americanos. Isso daí veio só depois da Primeira Guerra. E a visão é de que a Grande Guerra foi uma possibilidade de integração para os homens Lakota a essa sociedade americana. E que eles passariam a lutar sobre a mesma bandeira que os americanos a partir de então. Apesar desse contexto não ser o que mais me agrada, eu escolhi essa música por ser uma boa possibilidade para entender a dinâmica das canções Lakota, até que o Roger explica durante o episódio. Da batida, depois a vocalização do ritmo da música sem palavras e, por fim, cantando com as palavras. Aproveitem. Apoiem as produções independentes, apoiem o antifascismo.
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.